Pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma videoaula maravilhosa dessa peça lindíssima. E eu já tenho feito o vlog dela, né, com antecedência lá no nosso canal do ateliê. E aí, eu já passei bastante informações lá, tá? Então, aqui na introdução do vídeo, eu vou passar para vocês, né, a listinha de materiais, que vai ficar toda aqui na descrição do vídeo. Essa peça ficou maravilhosa, como vocês podem ver aí no início, tá? Aqui eu tenho a minha peça piloto, que ficou 60 centímetros, e aqui eu tenho a peça da videoaula, que ficou 75 centímetros. Nessa, eu trabalhei com fio Duna, que tem aproximadamente a espessura de um fio 4, e nessa eu trabalhei o Barroco Max Color fio 6, tá? E você pode estar aí alternando a medida, né? A diferença da medida são de 15 centímetros de um para o outro, a diferença, tá? Vanessa, eu posso usar o fio 8? Pode usar o fio 8 também. Aí você pode estar fazendo um tapete, né? Quem sabe? E também, por ele ser uma peça bem vazada, ela não fica muito pesada. Então, até o fio 8, dependendo da marca que você for usar, também dá para utilizar como centro de mesa. E lembrando também que aumenta ali, né, o comprimento da peça também. Na nossa videoaula, nós vamos utilizar o Barroco Max Color da Círculo Fio 6. Ele tem 400 gramas, 452 metros e a agulha indicada é a 3,5 a 5 milímetros, tá? Vanessa, quanto de fio você utilizou? Nessa peça, um novelo foi suficiente e ainda sobrou. Essa é a quantidade que me sobrou do novelo que eu abri. Eu abri um exatamente igual esse. Então, você vai ter aí, né, um conforto para trabalhar, não vai ficar com falta de fio, ainda vai sobrar um pouquinho. A agulha que eu utilizei foi a agulha 3,75 Clover, tá? Você encontra lá no Armarinho São José, eu estou testando essa agulha. Ela é bastante confortável, tá bom? E o pessoal sempre pergunta, mas essa Clover é da Círculo? A Círculo também vende, tá bom, gente? Então, você pode procurar lá no Armarinho São José. Caso você não tenha acesso à agulha Clover, você vai poder utilizar a agulha Soft 3,5. Ah, Vanessa, mas você utilizou a 3,75. Sim, porque eu ouvi falar que a 3,5 ela é um pouquinho mais fina que tradicional, né? Então, eu peguei e falei, vou pegar a 3,75, vou testar. Aí, o mês que vem, eu compro a 3,5 para ver. E amei, meus pontos ficaram bem certinhos, facilita bastante, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês gostem da aula. Então, bora lá. Lembrando que todos esses materiais, tanto o barroco e aqui nessa parte que eu utilizei o fio Duna, até esqueci de passar a numeração. Eu utilizei o vermelho 36, 35. Olha que lindo, gente. Ele é muito lindo, lindo mesmo. Eu só não gravei nessa cor para vocês por causa da visualização, né, que não dá para ver direito. Mas você pode estar usando tanto o Duna quanto o Barroco Max Color, combinado? Então, vamos lá para a nossa aulinha. Vamos iniciar, então, o nosso centro de mesa. Nós vamos com o Barroco Max Color. Vou tirar o fiozinho, né, do meio do novelo. E aqui nós vamos trabalhar o anel mágico. Você vai dar a laçada entre 3 dedos e cruzar o fio. Caso você não saiba fazer o anel mágico, né, e prefira fazer as correntinhas, você pode estar fazendo aí aproximadamente 8 correntinhas, de 6 a 8, conforme a tensão do seu ponto, porque dentro desse anel mágico, nós vamos colocar uma sequência de 20 pontos, tá? Vamos subir aqui 1, 2, 3 correntinhas e vamos trabalhar dentro desse anel mais 19 pontinhos altos, tá? Dá uma laçadinha, passa nas 2 primeiras e as 2 últimas. Então, vamos completar com 19 pontinhos altos. Completado, então, aqui os 19 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, ficamos no total de 20. Eu vou estar aqui fechando esse anel mágico, deixo o fio ali reservado, e vou aqui, ó, na terceira correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo. A partir daqui, eu vou subir novamente mais 3 correntes, 1, 2 e 3. Volto no mesmo pontinho que eu saí, e acrescento um ponto alto, ficando assim, 2 pontos no mesmo lugar. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base no próximo, 2 pontinhos altos no mesmo lugar. Dessa forma,
uma corrente de separação, pula um ponto de base, vem no próximo, 2 pontinhos altos no mesmo lugar. E assim a gente vai dar a volta, pulando sempre um ponto de base, fazendo sempre uma corrente de separação e 2 pontinhos altos no mesmo lugar. Ok, fiquei aqui com 10 grupinhos de 2 pontos altos. Faço uma correntinha e vou vir aqui na terceira da correntinha inicial e vou fechar. Você vai sentir que meio que vai virar um chapéuzinho, mas aí é só você apertar o anel mágico para ele ficar mais juntinho, tá? Aqui eu vou subir novamente as 3 correntes, vou voltar no mesmo pontinho e vou fazer um ponto alto, ficando 2 pontos. No segundo ponto alto, eu faço a mesma coisa, ó. Entro, coloco um e o segundo pontinho alto. Então, aqui, a gente tinha 2 pontos de base, agora tem 2 pontos para cada um deles, tornando 4. Vou passar a fazer 2 correntes de separação, venho no próximo bloquinho e vou fazer a mesma sequência. 2 pontinhos altos no mesmo ponto de base e 2 no segundo ponto de base. Dessa forma, 2 correntinhas, vai para o próximo grupinho e vai trabalhar novamente essa junção de ponto por toda a volta da nossa peça. Ok, pessoal, chegamos aqui no final, fiz 2 correntinhas, entro aqui, ó, na terceira e vou prender com ponto baixíssimo, tá? A nossa próxima carreira, ela será da mesma forma. Vamos iniciar com 2 pontos no primeiro ponto, aqui é um pouquinho mais difícil, né, onde tem as 3 correntinhas. Fazemos 2 pontos. Agora, o nosso aumento vai ser no primeiro ponto e no último. Esses 2 aqui centrais, você vai fazer apenas um ponto no mesmo lugar, um ponto para cada ponto de base, que são 2, ó, o primeiro e o segundo. E aqui nesse último, você acrescenta o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, nós ficamos aqui, ó, com 6 pontos, 2 no início e 2 no final juntos. E aqui no meio, 2. Vai manter a quantidade de 2 correntinhas, vai vir para o próximo motivo e vai trabalhar 2 pontos no inicial, um ponto para o segundo, um para o terceiro, e aqui no quarto, que é o último, você vai acrescentar 2 pontos de base, belezinha? E vamos completar mais essa volta na nossa peça. Certinho, concluímos mais uma carreira, vou finalizar 2 correntes e prender com ponto baixíssimo. A próxima carreira é exatamente o que acabamos de fazer. Suba 3 correntes, um ponto no mesmo pontinho de base, que é o aumento do início, e um aqui no final. E para cada pontinho, né, aqui entre o primeiro e o último, nós vamos acrescentando um ponto de base. Então, aqui nós vamos ficar, ó, no total de 4 pontos altos sozinho e 2 no início, 2 no final. Então, vamos lá, vamos ficar com 8 pontos altos para cada grupinho desse, ó, 2 aqui. Aí, depois tem mais 2, 4, 6 e 8, porque são 2 no final. Vamos manter as 2 correntinhas de separação e vai trabalhar isso para toda a volta da peça. Prontinho, aqui nós estamos na 1, 2, 3, 4, na quinta carreira, tá? Para vocês não se perderem. Fiz as 2 correntinhas e vou prender aqui na terceira inicial com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer apenas repetições, então, a gente vai trabalhar 3 correntes e vamos para o próximo ponto de base. Não vamos fazer mais 2 pontos no mesmo lugar, tá? Então, a gente tinha 8 pontos na carreira anterior, e como a gente vai fazer ponto sobre ponto, vamos manter esses 8 pontos, tá? A única diferença vai entrar agora aqui, ó. 8 pontos, paramos de diminuir, vamos fazer 3 correntes, ó. Ao invés de 2, são 3. Fez as 3 correntinhas, vem para o próximo motivo. Sem aumento, você vai trabalhar apenas ponto sobre ponto, ficando, né, com a mesma quantidade, que são 8 pontos altos, ok? Ok, chegamos aqui
completando mais uma carreira, 3 correntinhas e prende aqui no primeiro ponto, né, na terceira correntinha inicial. Agora, nós vamos fazer uma diminuição aqui em cima. Você vai subir normalmente os 3 pontinhos, né, as 3 correntinhas, vem no segundo ponto e vai fazer um ponto alto. Os 2 pontos iniciais, eles são fechados junto. Como nós estamos trabalhando com correntinha, é como se ele já estivesse junto aqui, tá? Então, a gente completa o restante fazendo 1, 2, opa, que enroscou, 3, 4 pontos altos sozinho. Aqui, esses 2, nós vamos fechar junto, como se tivesse fechado aqui o inicial também. Então, eu dou uma laçada, faço um ponto inacabado, novamente uma laçada, venho no próximo ponto de base, e agora sim, ó, ficando com 3 laçadinhas, eu finalizo. Isso fez com que esses 2 pontos fechassem juntos, tá? Agora, para passar para o próximo motivo, nós vamos trabalhar 11 correntes. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vou dar uma laçada e vou fazer novamente esses 2 pontos iniciais fechados junto. Então, eu faço o primeiro ponto inacabado, dou outra laçada, o segundo ponto inacabado. E agora sim, ó, eu finalizo. 2 pontos fechados junto. Vou trabalhar 4 pontos, um para cada ponto de base, sozinho e completos, né? Pontos altos normais. Ficou 2 aqui, eu vou fazer 2 fechados junto. Faço um ponto inacabado e o último, ficando 3 laçadas, fecho junto. Então, aqui a gente vai estar fechando a pétala dessa flor. Para seguir o próximo, vamos fazer novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas e vem para o próximo motivo e inicia fazendo os 2 pontos fechados juntos, tá? Olha só, vai ficar essas argolinhas aqui, ó, em todas as divisões das nossas pétalas. Vamos lá, então? Ok, dei toda a volta na peça, olha só. Aqui eu fiz as 11 correntes. Agora, aqui, lembra que eu falei pra vocês que é 2 pontos fechados junto? Então, você não vai pegar na terceira corrente, senão ele vai ficar como se fosse um ponto individual. Você vai finalizar pegando aqui, ó, a laçadinha do ponto alto, tá? E faz aqui um ponto baixíssimo. Aí, sim, fica como se fosse 2 pontos fechados junto. Vamos lá para a próxima carreira. Agora, nós vamos fechar todos esses pontos. Novamente, 1, 2, 3 correntes, dou uma laçada próximo ao ponto de base, não aqui, tá? Ó, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, no terceiro. Meio, um ponto inacabado, segundo ponto inacabado, o terceiro, não finaliza, tá? Vai reservando o fio na agulha. O quarto e o quinto ponto inacabado. Contando com as 3 correntes, vai dar 6 pontos inacabados, tá vendo? Ó, 6 laçadas. E aí, sim, eu dou a última laçada, ó, e finalizo todos esses pontos, correto? E aqui, eu vou travar o meu fio, travei. Vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, nós temos essa alça de 11 correntes. Você vai trabalhar aqui, ó, 11 pontinhos altos. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Deixa eu conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fiz um a mais. 2, 4, 6, 8, 10 e 11, tá? 11 pontinhos, ok? Agora, eu faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e agora eu vou fechar esse grupinho igual eu fechei aqui. Venho no primeiro ponto, faço um ponto inacabado, dou uma laçada, faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e agora o sexto, ó, aqui no último.
certo? Dou uma laçada e finalizo tudo junto, trava aqui para não desmanchar. Então, a gente fica aqui, ó, com essa alça com 6 pontos, 3 correntes de separação, e aqui, né, a pétala da nossa flor, eu fechei. Então, eu fiz 6 pontos. Aqui, você vai ficar com 7 alças, porque é uma da correntinha e 6 aqui dos 6 pontos, tá? E vai lá, 3 correntinhas, vem aqui, ó, na alça de 11 correntes e vai acrescentar os 11 pontos altos, ok? E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta da nossa peça, tá bom? E chegando aqui, eu retorno com vocês pra gente finalizar junto. Prontinho, eu completei aqui toda a minha volta. Pessoal, conforme vocês vão fazendo, vocês vão ajeitando a peça, tá? Pra ela ficar bem certinha, tá vendo que a minha não tá ondulada, porque eu vou sempre ajeitando, tá bom? Fiz os 11 pontos, 3 correntinhas, agora aqui, ó, tá vendo esses pontos que fechamos junto? Você vai entrar passando aqui, ó, nessas alças, dá um pouquinho de dificuldade. Você passa aqui, ó, e puxa a laçadinha passando entre esses pontos, tá? Fazendo um baixíssimo, tá vendo? Aí fica bem discreto. Agora, nós vamos caminhar sobre as correntinhas e sobre 4 pontos altos, com ponto baixíssimo. Então, você vem aqui, ó, na primeira corrente, entra, tá vendo? E puxa a laçadinha fazendo, ó, um ponto baixíssimo. Vai pra segunda e para a terceira. Chegou aqui, nós temos os pontos altos, nós vamos trabalhar até o quarto. Então, você entra aqui, ó, você pode entrar pelo meio, pela lateral do ponto alto e vai trabalhar 1, 2, 3 e 4. Chegou aqui no de número 4, suba 1, 2, 3 correntes. Dá uma laçada, volta no mesmo lugar e vai adicionar mais 2 pontinhos altos, ó. No mesmo pontinho de base, tá? Ficando assim. E aqui, você vai trabalhar 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Vai pular 3 pontos de base. 1, 2, 3, entra no quarto e vai trabalhar 3 pontos no mesmo lugar. Olha, ficando assim, em cima da argola de 11 pontos altos, tá? Agora, para eu passar para a próxima argola, eu vou trabalhar 7 correntinhas e não 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Dou uma laçada, vou pular 3 pontos de base, entro no quarto e faço o grupinho de 3 pontos altos. Agora, aqui, eu tô em cima da argola. E em cima da argola, eu trabalho 9 correntinhas, igual eu fiz nessa primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pulo 3 pontos altos, entro no quarto e faço esse grupinho de 3. Aqui, a divisão, né, do grupinho de 3, você vai pular sempre 3 pontos de base. E vai dar certinho, ó, porque fica 3 aqui e 3 aqui, tá? Fez esse grupinho com as 9 correntes, volta a trabalhar 7 para você ir para o próximo, a próxima argola aqui, tá? Sempre assim, pula 3 e inicia o seu grupinho de 3 pontos altos. Olha, vai ficando assim, ó, dessa forma. Então, essa argola em cima da argola são 9. Essas correntinhas que pula de uma argola para outra são 7, tá? 9, 7, 9 e 7, ok? Completada a nossa volta, olha como que vai ficando. Aqui, pessoal, eu tô na parte de 7 correntes. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar a terceira correntinha. 1, 2, 3 e desmancha o restante. Aqui, o restante, você vai fazer um ponto alto. E vai vir aqui, ó, no primeiro grupinho de 3 pontos. Você entra na terceira correntinha e faz um ponto alto, ó, deitado. Passando pelas 2 laçadas e a última, tá? E aqui dentro, você vai fazer aqui, ó, um ponto baixo, ó. Tá a laçadinha do ponto alto, faz um pontinho baixo, tá bom? E vamos subir aqui, ó, 2 correntinhas para dar altura, tá?
Aqui, a gente vai dar sequência a mais 2 pontos altos. Então, aqui, para ficar bem fácil, você entra aqui, ó, nessas 2 laçadinhas do ponto alto, do ponto baixo, perdão. É um pouquinho difícil, mas é para o ponto ficar tudo no mesmo lugar. Faz o segundo ponto e agora o terceiro. Aqui vai ficar um grupinho de 3 pontos altos, tá? Dessa forma. Feito isso, vamos trabalhar 3 correntes. 1, 2 e 3. E agora aqui nós temos essa alça, que é a alça de 9 correntes. Dentro dessa alça, você vai trabalhar 15,5 ponto alto. Então, você faz, ó, o primeiro que passa nas 3 laçadinhas. Dá um pouquinho de trabalho aqui o primeiro. Ele meio que aperta. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou dar uma ajustada, porque senão não vai caber aqui os 15. Dou uma ajustadinha e volto fazendo. 9, 10, ajusta de novo. 11, 12, 13, 14 e 15. E dá uma ajustadinha, gente, bem certo, pra ficar bem uniforme, tá? Pra não ficar feio, que aí ele fica bem certinho, tá bom? Aí, você fez aqui os 15,5 ponto, você vai trabalhar 3 correntes, 1, 2 e 3. Aqui temos a argolinha de 7 correntes, você vai contar 1, 2, 3, na de número 4, entra bem no meio e trabalha 1 ponto, 2 pontos e o terceiro ponto. Dessa forma, tá? 3 correntes, vem para a argola de 11 correntinhas e vai trabalhar. Primeiro, meio ponto alto, primeiro sempre dá um pouquinho de dificuldade. E vai trabalhando o restante. Ok, pessoal, e assim fica, olha. Aqui tem os 15,5 ponto alto, tá vendo? 3 correntinhas, e aqui na correntinha, né, que tem 7, a gente pula 3, na quarta coloca 3 pontos altos, 3 correntes. E assim, eu trabalhei toda a volta da minha peça, e sempre alinhando ela, tá? Agora, aqui, nós vamos fechar, vem aqui, ó, 3 correntinhas, vem aqui aonde iniciamos, e você vai prender. Dá um pouquinho de trabalho, porque é apertadinho aqui o ponto, mas prende com ponto baixíssimo. E aqui nós vamos subir 1, 2, 3 correntes, volta no mesmo lugar e você vai acrescentar aqui, ó, mais 2 pontinhos altos, para ficar um grupinho de 3 aqui também. O primeiro é sempre chatinho, mas vai dar certo. Ficar 3 pontos altos aqui. Você vai pular do meio e vai trabalhar no terceiro. Então, aqui nós vamos fazer 3 correntes de separação. E vem aqui, ó, pulo do meio, vem no último, 3 pontinhos altos. 2 e 3, tá? Dessa forma aqui, ó, vai ficar assim. Agora, pra gente vir aqui para essa parte onde nós trabalhamos o ponto alto, né, meio ponto, você vai fazer 3 correntes, 1, 2 e 3. Agora, aqui nós vamos trabalhar pulando 2 pontos de base. Então, você, aqui no meio ponto alto, é um pouquinho, né, é o intervalo do ponto, né, que a gente tem aqui, ó, a casinha do ponto alto normal, ela vem antes. E a casinha do meio ponto alto, ela vem depois. Então, ela vem aqui, ó, à frente dele, ó, a casinha dele. Então, você vai pular 1, 2 na terceira casinha, que tá indicando o terceiro ponto, tá? Olha que diferença, ó, o ponto alto, a casinha, ela é aqui em cima. E no meio ponto alto, ela vem à frente dele, ó, bem aqui à frente, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui 11 pontos altos, tá? Um para cada ponto de base. Então, a gente pulou 2, vai trabalhar um ponto para cada ponto de base e vai sobrar 2 lá no final. Então, eu já fiz 4, 5,
2, 4, 6, 8, 10, 11, tá vendo, ó? E ficou aqui, ó, 2 pontos sobrando, tá bom? 3 correntinhas, vem aqui no grupinho de 3. No primeiro ponto alto, você vai fazer 3 pontos altos para ele, bem no primeiro ponto alto, tá? 3 correntes de separação e vem, ó, pula o do meio e vem no último, novamente 3 pontos altos. Certo? Ficando assim. 3 correntinhas. E agora, você passa para o grupinho de meio ponto alto. Tem 1, 2, no terceiro ponto, você vai iniciar ponto sobre ponto, até que você fique no total de 11 e sobre 2 pontos ali no final também, tá? E aí, você volta com a sequência de 3 correntinhas e trabalhar 3 pontos altos nesse grupinho, tá? Sempre separando, ó, 3 correntinhas. Aonde tem corrente, são 3. Ok, pessoal, trabalhamos, fiz toda a volta. Pessoal, quando vocês forem ajeitar a peça de vocês, vocês sempre ajeitam pelo leque, tá? Por aqui, ok? Que é o formato que vai, né, repuxar, ó o cachorro, que vai dar um destaque à nossa peça. Nunca pelo conjunto argola aqui, tá bom? Então, aqui eu fiz as 3 correntinhas e prendi com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Nós vamos subir agora ponto sobre ponto, iniciando com 3 correntinhas. Vem no próximo ponto, faz o segundo pontinho alto e o terceiro, tá? 3 correntes de separação, e aqui dentro nós vamos fazer um ponto V, e vai ser com ponto alto duplo. Então, você dá 2 laçadas, entra na argola, faz o primeiro ponto, certo? 3 correntes, novamente 2 laçadas, e faz o segundo ponto alto duplo. Temos aqui, ó, um ponto alto V. Vamos fazer as 3 correntinhas novamente, e preencher os 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. Deixa eu já mostrar aqui pra vocês como que fica, ó. Ele fica assim, ó, dessa forma aqui. 3 pontos, 3 correntes, um ponto alto duplo, 3 correntes, ponto alto duplo, 3 correntes, 3 pontos altos, tá bom? E agora, a gente vai fazer novamente as 3 correntes e vamos aqui para a nossa argola. Aqui, nós vamos diminuir. Vamos fechar 2 pontos juntos no começo e 2 pontos juntos no final. Então, eu entro no primeiro ponto, faço um ponto alto inacabado e entro no segundo, aonde eu vou finalizar os 2. Finalizei, eu trabalho ponto sobre ponto, então, eu faço 1, 2, 3, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E vai ficar esses 2 últimos aqui. Eles eu vou fechar junto igual o início. Faço um ponto inacabado e o último eu finalizo junto, tá? Temos 2 diminuições. Feito isso, eu faço 3 correntes, vou para o grupinho de 3 e vou fazer a repetição que a gente fez ali no leque, tá? A mesma coisinha, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Faço os 3 pontos, 3 correntes, o ponto V em ponto alto duplo, tá bom? Faz as 3 correntinhas, 2 laçadas, vai fazer o ponto V em ponto alto duplo, 3 correntes e o outro ponto alto duplo. 3 correntes novamente e vem aqui trabalhar o grupinho de 3, tá? É bem simples, você vai fazendo isso por toda a volta do seu trabalho, tá bom? E as correntinhas, elas são 3 correntinhas, tá? Finalizando mais uma carreira. Nesta carreira, você vai perceber que aqui vai ficar um pouquinho ondulado, tá vendo, ó? Mas não estique a argola de pontos altos, sempre esse bico, tá bom, gente? Se vocês esticar aqui, vai deformar a peça, tá? E é normal, porque de acordo conforme a gente vai trabalhando, os pontos vai se assentando, tá? Então, aqui, para finalizar, eu fiz as minhas 3 correntinhas, prendi com ponto baixíssimo e vou trabalhar esse grupo. Faço o segundo ponto alto.
certo? 3 correntinhas, e agora nós vamos trabalhar aqui, ó, nesse ponto V. Vamos fazer aqui 9 pontos altos duplos, 3 corrente, 2 laçada, vem em cima do primeiro ponto e trabalhe um ponto alto duplo. Aqui dentro, nós vamos colocar 7 pontos altos duplo. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora o sétimo. Tudo dentro da argola, tá? Sétimo. E agora, como a gente já trabalhou o primeiro e fizemos mais 7, nós ficamos com 8, ó. 2, 4, 6, 8. O de número 9, ele vem aqui em cima do ponto alto duplo do ponto V, ficando assim. 3 correntes de separação, vem para o bloquinho de 3, trabalhe um ponto para cada um. Continua com 3 correntinhas. E agora, a gente vem aqui para esse ponto onde temos os pontos altos. Aqui também vai ter diminuição, então, a gente trabalha o primeiro ponto inacabado, dou a laçada, entro no segundo. Aqui é ponto alto normal, 2 inacabado no começo e 2 no final. Finalizo os 2 primeiro e vou trabalhar o restante agora. Fazendo 2, 3, 4 e 5. Sobrou aqui essas 2 casinhas a ser trabalhada, eu faço um ponto alto inacabado e no último e finalizo junto. 3 correntinhas de separação e venho trabalhar aqui, ó. Isso que eu acabei de fazer desse lado, eu vou repetir aqui novamente. Os 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 3 correntes e aqui os 9 pontos altos duplo. O primeiro é no ponto alto, né? Aqui no primeiro ponto alto do ponto V, 2 laçadas, e agora a gente faz 7 dentro da argola. Dois, 4, 6, 7, 8 com o primeiro, e agora aqui, ó, no ponto alto duplo, eu faço o ponto de número 9, tá? Vai ficando dessa forma. Por que que eu falei para vocês não puxar aqui? A cada carreira trabalhada, ele vai começar a se fechar. Se você puxar ele para fora, ele não pode ficar esticado para fora, porque é esses aqui da parte desse ponto V que vai dar aquele efeito na nossa peça, tá? Eu vou concluir toda a minha volta e nós já retornamos. Concluindo mais uma carreira, olha, tá bem ensaiada esses motivos, tá? Mas não se preocupem. Aqui eu trabalhei, fiz a diminuição, 3 correntinhas e vou prender aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Olha só, essa parte ela tá bem ondulada, mas não se preocupe. Vamos subir novamente 3 correntes, ponto sobre ponto, certo? 3 correntinhas para separação e vamos trabalhar aqui esse motivo. Nós vamos fazer no primeiro ponto alto duplo, um ponto alto, 2 correntes, e você vai pular aqui um ponto de base. Vem no seguinte, um ponto alto. 2 correntes, pula um ponto de base, vem no seguinte, um ponto alto. Por todo esse motivo aqui. Certo? Até chegar no último. Então, aqui nós ficamos com 4 bloquinhos em cima desse motivo, ó. 1, 2, 3 e 4. Volta a trabalhar 3 correntes, vem fazer aqui, ó, o grupinho de 3 pontos altos. Segundo e o terceiro, tá? Agora, a gente vai fazer esse, vamos fazer, então, primeiro 3 correntes, e aqui
nos 2 primeiros pontos, nós fazemos a diminuição. Trabalhamos no primeiro ponto, um ponto inacabado e no segundo. E agora, finaliza. Vamos preencher até que reste 2 pontinhos de base. Então, eu tenho 1, 2 e 3. Chegou aqui no final, tem 2 pontos de base. Faço novamente o meio ponto inacabado e finalizo. 3 correntinhas, venho trabalhar os 3 pontos dessa lateral. Novamente as 3 correntes, assim, e venho trabalhar aqui, ó, os bloquinhos, né, os intervalos, que é um ponto alto, 2 correntes, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto, tá? Pra ficar dessa forma aqui, ó, desse jeito, tá bom? Lembrando que apenas em cima desse motivo são 2 correntes, o restante é tudo 3 correntes, ó, aqui é 3, tá bom? E não esqueça de fazer a diminuição aqui também. Completada a nossa volta, já nessa carreira você vai observar um pouco que a nossa peça está se assentando, tá? Aqui eu trabalhei as 3 correntes, prendi com um ponto baixíssimo e subi 3 correntes. Vou fazer aqui os 3 pontinhos de base, certo? 3 correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar aqui nessa parte onde temos esses bloquinhos. Para cada ponto de base, você vai acrescentar um ponto alto. E aqui dentro desse intervalo, são 3 pontos, tá? Então, eu fiz 1, 2 e o terceiro. Aqui no ponto de base, eu coloco um ponto alto. Dentro do intervalo, 3 pontos altos. E assim, nós vamos preenchendo até esse final aqui. Chegou aqui no finalzinho, coloque o ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pontos, tá? Dessa forma aqui. Feito isso, volta a trabalhar as 3 correntes, vira aqui um pouquinho o trabalho, vem aqui, trabalha os 3 pontos altos dessa lateral. Certo? Novamente, 3 correntes, e aqui nós temos esse motivo, nós vamos fechar ele agora, tá? Então, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos inacabados. Dou uma laçada, entro no primeiro, faço um ponto inacabado, reserva na agulha, faz o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ficamos aqui, ó, com 6 laçadinhas por causa da laçadinha da corrente. Puxa e passa entre todos e trava o fio. Olha só, se fecha dessa forma. Feito isso, travou o fio, 3 correntinhas. E vem aqui para essa lateral e vai trabalhar novamente o que a gente fez ali na outra, tá? 3 pontos altos, 3 correntes, e vem aqui nos bloquinhos, vai preencher um ponto alto para cada ponto de base, e dentro desse intervalo, nós passamos a colocar 3 pontos altos. Ponto de base, um ponto alto. Então, olha, vai ficando dessa forma aqui, ó. Finalizamos mais uma volta. Olha, pessoal, ela vai assentando, mas vai assentar mais ainda. E eu finalizei aqui, fechei o meu último grupinho, 3 correntes, prendi com ponto baixíssimo e subi 3 correntes. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Vamos manter aqui a mesma quantidade, os 3 pontos por enquanto. Ficando assim, certo? E aqui, nós vamos fazer as 3 correntes, 1, 2 e 3.
E agora nós vamos trabalhar pontos altos quadrúplos, eu nem sei falar, gente, mas é com 4 laçadinhas, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4, ó. 4 laçadinhas, aqui tem 5 por causa da corrente. Vem aqui no primeiro ponto de base e vai fazer aqui, ó, o ponto inacabado. Então, você vai passar as 2 primeiras, as 2 segunda, as 2 terceira e essas 2. Vai manter esses 2 fios aqui na agulha, tá? Vamos fazer mais 2 pontos. 4 laçada, vem no próximo ponto de base. Passa as 2 segundas, as 2 terceira e as 2 da quarta, tá? 1, 2, 3 e 4, volta no terceiro ponto e faz o seu terceiro ponto. Certo? E você pode observar que tá os 3 pontos inacabados. E aí, você vai dar uma laçada e vai finalizar tudo, tá vendo? Ficando assim. Finalizou, nós vamos trabalhar aqui 5 correntinhas. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, vamos fazer esse grupinho. 1, 2, 3 e 4 laçadas, próximo ponto de base. Trabalhe o seu primeiro ponto quádruplo, eu acho que é assim. 1, 2, 3, 4. Próximo ponto. Tenho dificuldade de falar. Até o triplo sai tranquilo. Chegou no quádruplo, é difícil. Novamente, 4 laçadas e faz o terceiro ponto. E sempre você vai deixar a última laçadinha sem trabalhar, até que você tenha 3 pontos. Tem os 3 pontos, puxa e finaliza. Aí, vamos lá de novo, 5 correntes. 3, 4 e 5. A gente precisa fazer 3 grupinhos igual a esse antes da alteração. Então, eu vou fazer aqui o terceiro. A alteração é bem simples, ela fica no meio desse desenho aqui, ó. Faço o segundo. E agora, o terceiro ponto. Certo, finalizo, bora para 5 correntes. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó, fica bem desengonçado por hora, tá, gente? Por hora ele fica meio tortinho mesmo. Agora, eu vou trabalhar, tá vendo que ele tá bem no meio desse motivo. Agora, eu vou trabalhar mais 3 desse para completar aqui esse lado. Porém, quando eu for fazer agora o próximo motivo, eu vou fazer aqui, ó, as 4 laçadas e somente aqui, tá? Eu vou entrar no mesmo ponto de base que eu fiz o último, eu entro no mesmo e não aqui. Entro aqui no mesmo e faço o meu primeiro pontinho. Olha, tem um nozinho aqui, gente. Duplo. Novamente, 2, 3, 4 laçadas, venho para o próximo, tá? 1, 2, 3, 4 e para o próximo. Aqui eu tenho mais uma pétala, né? Vou chamar de pétala esse motivo aqui. Ok? E faço as 5 correntes. Agora, o próximo, eu volto a fazer ponto sobre ponto. Eu não preciso fazer no mesmo lugar, eu já posso vir no próximo, porque eu uso 3 pontos de base. Então, eu preciso fazer mais 2, então, eu tenho que ter 6. Ó, pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui vai dar certinho ponto sobre ponto, tá? Então, pessoal, a gente vai trabalhar essa parte assim. Opa! É um pouco confuso, né? Porque a gente tem que dar 4 laçadas e além das 4 laçadas, ainda temos que deixar o ponto na espera. Então, é um pouquinho confuso. Mas, depois que você faz esse primeiro, o restante é molezinha, tá? E finaliza. 4 e 5. Deixa eu abrir aqui novamente. Tá vendo, ó? Ele vai ficando assim. Aqui eu vou fazer o último pra gente ir para o próximo, ó. 4, tá vendo que sobrou certinho 3 pontos, um para cada ponto de base. E fica um charme. Talvez você queira, opa, não goste muito de fazer o ponto alto
tão longo, mas ele dá um efeito na peça e fica muito bonito, tá? Fez os 3. Agora, ó, para eu vir pra cá, eu faço 3 correntinhas apenas. 1, 2 e 3, porque aqui, ó, a gente trabalha 5, porque tá bem aqui em cima, né? Como se fosse uma flor, tá vendo, ó? Terminou, você vai trabalhar aqui os 3 pontos altos, ele vai entortar, tá? Essa flor que a gente acabou de fazer, ela vai dar uma tombadinha aqui, ó, na última pétala. É normal, tá bom? Ela, ó, olha só como é que ela entorta. Mas depois a gente vai trabalhando e isso daqui ele vai se alinhar certinho, tá? Ficamos com 6 aqui. Terminou, você vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas e vai fazer um ponto baixo aqui na ponta desse motivo. Um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vem aqui, ó, no grupinho de 3 pontos e repete ponto sobre ponto. A gente só vai fechar ele na outra carreira. Na outra carreira, esse motivo ele fecha, se encontra aqui em cima, tá? Então, a gente vai trabalhando assim. Isso daqui fica um pouquinho torto mesmo, porque na minha peça piloto também ficou, mas depois a gente faz a técnica de blocagem, né? E tem o bico de acabamento também. Então, a gente vai fazer dessa forma. Terminou aqui os 3 pontos altos, 3 correntes, e vai começar aqui com 4 laçadinhas a fazer o ponto, tá? Bem assim. Se você fizer com pontos menores, eu não sei se vai dar certo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas estou seguindo aqui certinho a receita, tá? Então, pessoal, vamos trabalhar dessa forma toda a volta. Vou só travar aqui para me mostrar para vocês. Apenas aqui, ó, terminou 1, 2, a terceira pétala, as outras 3 você inicia aqui, ó, bem no centro, no mesmo ponto de base. O restante é ponto sobre ponto. Ok, pessoal, concluí a minha volta. Pessoal, aqui, agora eu já estiquei, eu não devia ter esticado, mas aqui, ó, você vai fazer assim depois, tá? Para assentar aqui os pontos, tá bom? Porque vai ficar igual uma concha conforme você vai trabalhando. Aí, você vem e estica aqui essa parte, tá bom? E a gente vai dar acabamento agora na nossa peça. E eu vou estar explicando pra vocês, ela vai se assentar certinho, tá bom? Aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês que fica tortinho? Depois que a gente terminar, vai se ajeitando, tá? Então, aqui eu fiz o ponto baixo, as 3 correntes e prendi com ponto baixíssimo. Aqui nós vamos finalizar na volta, essas 2 carreiras de ponto alto, nós vamos finalizar ela aqui. Como eu tô começando depois, então eu só vou fazer aqui o ponto e depois eu termino fazendo a emenda, tá? Nós vamos subir aqui agora 4 correntes, ó. 1, 2, 3 e 4. A gente tava subindo 3, agora vai ser 4. Nós vamos dar 2 laçadas na agulha, ponto alto duplo, vem no segundo ponto e faz um ponto alto duplo inacabado. Novamente, 2 laçadas, vem no terceiro ponto, um ponto alto duplo inacabado. Eu vou finalizar aqui, tá vendo essa carreirinha aqui, ó, de 3 pontos? Elas têm que se unir. Como a gente começa por aqui, nós vamos finalizar essa parte só quando voltar, der a volta na peça. Enquanto isso, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui nessa argola, nós vamos trabalhar 4 meio ponto alto. Como que é esse meio ponto alto? A gente já fez ele aqui nessa carreira, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, dá uma laçada, busca o fio por debaixo da argola e passa nas 3 alças, tá? Um meio ponto alto. Vamos fazer o segundo, o terceiro e o quarto agora. 4 pontos, né? 4 meio pontos. 3 correntinhas e vai fazer o ponto picô passando nas 3 alças, tá? E finaliza o picô. Agora, a gente vai voltar no mesmo intervalo e completar aqui, ó, mais 4 meio ponto. Você dá uma puxadinha para caber aqui todos os pontos, tá? Então, você vai fazer aqui o primeiro sempre dá trabalho. O segundo, o terceiro e o quarto, certo? Ficando assim. Vem para o próximo intervalo, dá uma laçada, não precisa fazer corrente, novamente, 4 meio ponto alto. 3 e 4. 3 correntinhas,
volta, passa nessas 3 alças e faz o ponto picô. E vai completando. Nós vamos trabalhar dessa forma nas 5 argolinhas que temos, tá? Fazendo esse biquinho de acabamento. Olha, ele vai ficando dessa forma aqui, ó, fica uma graça. Você vai fazer nos 5, ó, temos 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, trabalhamos aqui, então, os 5 pontos. Agora, a gente vai fechar esse desenho aqui, ó, esse motivo. Então, vamos lá. 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui temos os 3 pontos. Lembra dos 3 pontos altos duplos inacabados. 2 laçadas, vem no primeiro, faz o primeiro ponto inacabado, tá? 2 laçadas, faz o segundo, o terceiro. Agora, como a gente vai fechar aqui, aqui a gente fez só um lado, aqui nós vamos fazer os 2, tá? 2 laçadas, ó, pula aqui o desenho, vem direto no grupinho de 3. Faz aqui, ó, o primeiro dessa lateral, o segundo. É bem delicado aqui, gente. Tem que segurar, senão escapa tudo. E o terceiro. Ficamos aqui com 6 argolas, 7 com a argolinha aqui, ó, da correntinha, tá? Última laçada, passa entre todos e trava aqui, tá bom? Eu vou já subir aqui com as 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. E vou prender aqui, ó, no meu primeiro intervalo, para eu poder abrir e mostrar para vocês, ó, um meio ponto e vou travar. Olha, aqui fechou o nosso desenho. Esse desenho ele fechou, aqui tem as 5 correntes e aqui o bico de acabamento, tá? Então, esse bico você vai fazer em todas essas flores, E aqui, ó, esse acabamento que é 3 pontos inacabados duplo e aqui também fechado junto, você vai fazer em todos esses motivos aqui, tá bom? Separado por 5 correntes aqui, ok, pessoal? Eu vou dar a volta no meu e já volto com vocês para me ensinar como que fecha aqui o início, certo? Prontinho, pessoal, trabalhei toda a volta da minha peça, olha como que eu fui fazendo aqui os meios pontos altos e os picô. E chegando aqui no finalzinho, ó, eu vou finalizar junto com vocês. Trabalhei aqui nos 5 intervalos, chegando aqui eu faço as correntinhas, vou dar 2 laçadas, entro no primeiro ponto e faço ponto alto duplo inacabado. 2 laçadas, faço o segundo ponto, também não finalizo, 2 laçadas, faço o terceiro ponto. Ficamos, então, com 3 laçadinhas dos pontos e mais uma aqui da correntinha da 4. Antes de eu fechar, como eu tenho que unir essa parte com essa, eu passo aqui, ó, nos 3 pontos do grupinho, busco o fio e agora sim eu finalizo, para poder ficar fechado bem juntinho. Trava aqui o fio, eu já cortei o meu, tá? E aperta bem. Agora, aqui, a gente já finalizou, né, a última carreira da nossa peça. E o arremate, você vai virar e vai esconder esse fio aqui, ó, por mais alguns pontos, tá? Se você quiser fazer mais nozinhos, você pode fazer também. O importante é que fique bem firme para que você possa arrematar depois. Bem firminho e escondido, tá bom? Então, aqui de emenda, nós vamos ter somente aqui no final e aqui na parte do anel mágico. Aqui do anel mágico, você aperta o máximo. Com a agulha de tapeceiro ou a de crochê, você vai passar por alguns pontinhos, ó. Passa e faz tipo o ponto baixíssimo, sabe? Ou uma correntinha, ó. Faz assim, para travar esse fio. Ele travou, aí sim você pode esconder pelos próprios pontos aqui, ó, dos pontos altos, passando pelo meio. Passou pelo meio, corta o excesso. E aí, você pode estar colando a pontinha. Antes de colar, eu vou fazer a técnica de blocagem na minha peça. Ela tá um pouco esticadinha aqui, porque eu já andei alisando ela ali. Mas como que é essa técnica de blocagem? Você vai borrifar água pelo lado avesso e você vai vir com o ferro de passar e vai passando ela, principalmente aqui nessa parte, ó.
Tá vendo esse motivo? Ele vai ficar bem desengonçado, eu tenho certeza que a sua peça deve ter ficado. E aí, você vai passar o ferro nele com a peça umedecida pelo lado avesso, tá bom? E aí, ela vai ficar bem certinha. Depois que eu terminar de fazer isso, eu deixo a peça descansando. Pode ser em cima da cama mesmo, e ela fica bem certinha. É importante fazer a técnica de blocagem. Sua peça não está errada, você não errou, tá? Porque aqui eu segui exatamente o gráfico, é porque essas peças assim, elas precisam ter esse acabamento para ficar uniforme, tá bom? E depois eu vou estar pregando a minha etiqueta da arte laser, vou estar achando aqui um lugar e já venho mostrar para vocês como que ficou a minha peça, tá? Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. Bom, pessoal, aqui está nossas duas peças. Como vocês podem ver no vídeo, ficou maravilhoso. E como eu disse para vocês, vocês tanto podem fazer no fio 4, quanto no fio 6 ou no fio 8, tá? Lembrando que no fio 4, ela ficou 60 centímetros e no fio 6, a minha ficou 75 centímetros. Caso você queira fazer no fio 8, vai ficar um pouquinho maior, tá? A diferença de uma para outra são de 15 centímetros de tamanho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar aqui essa peça junto comigo. Se você fizer, me marque lá nas redes sociais do Instagram para que eu possa compartilhar a sua peça lá no meu store, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem com Deus! Yeah.